Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Travessia do Jordão, a crise da vida abundante. E depois você pode abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3. Vamos cruzar o Jordão, ver as águas do Jordão estancarem, atravessá-lo sem medo e, finalmente, colocar os pés na terra prometida. O Jordão aqui representa qualquer obstáculo que se coloque entre você e o alvo da sua vida. Pode ser um obstáculo que se encontra na família, na vida profissional ou até mesmo dentro de você. Atravessar o Jordão pode ser um sinônimo de uma mudança de leitura que você faz dos acontecimentos da vida, de uma modificação necessária no caráter, de um rompimento com antigos hábitos destrutivos, etc. Os israelitas estavam literalmente deixando o deserto para trás, cruzando o rio e entrando em Canaã. E ainda havia muito território a ser conquistado. Mas seja qual for o Jordão da sua vida, por causa de tudo que te aguarda, você, além dele, nós temos aqui 3 exortações. Primeira, decida cruzar o Jordão. Tome essa decisão, ou seja, a decisão de cruzar o Jordão, pois esta é a primeira coisa que você e eu precisamos fazer. Precisamos ter a nossa esperança bem firmada na palavra de Deus e crer que Ele opera milagres. Por outro lado, não podemos esperar nesta vida por aquilo que só teremos no céu. Devemos compreender que jamais ficaremos livres de todos os espinhos deste mundo. A Bíblia, porém, indica que há espinhos que podem vir e ser removidos por Deus. Josué e o povo de Israel, pela direção divina, chegaram à conclusão de que chegou o esperado momento de atravessarem o Jordão, apesar de ser a época em que o rio estava mais cheio. O Jordão resulta do degelo do Monte Hermon, que fica no norte de Israel, junto ao Líbano. O Hermon passa pelo processo de degelo, inunda o rio Jordão, que vai descendo pelo território de Israel até desaguar no mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. Mais adiante, o Jordão se afunila no sul e retoma o seu curso e vai descendo até as águas do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. O degelo do Monte Hermon, que ocorreu na época que o povo de Israel iria passar pelo Jordão, fez com que o rio transbordasse. Mas não havia tempo para esperar. O rio estava ali, mas entre o povo e o rio estava um Deus todo-poderoso, que não pode deixar de cumprir as suas promessas. Mas por que Deus orientou o povo de Israel a atravessar o Jordão justamente no período de degelo do Hermon, com o rio então alcançando o ápice da sua força? Afirmo que Deus assim o fez, para que toda a glória fosse dada a ele. E o mesmo princípio se opera quando nós temos de atravessar o transbordante Jordão da nossa vida. A vida cristã é caracterizada por travessias constantes. Sempre há uma promessa a ser alcançada e, ao mesmo tempo, um obstáculo a ser vencido. Não podemos ficar parados, melancolicamente olhando para as promessas de Deus além das dificuldades, enquanto permanecemos na passividade. É justamente pela soberania de Deus que nos faz crer que os nossos esforços são úteis à medida que os mesmos se harmonizam com a vontade de Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Isaías 43, 13.
Em segundo lugar, prepare-se para cruzar o Jordão. O que devemos fazer quando de fato estamos ali, encarando o obstáculo e tendo de vencê-lo? Em primeiro lugar, crer nas promessas. Traga mais uma vez as promessas de Deus à sua memória. A promessa é que Deus fará maravilhas em sua vida. Então, vá em frente, na certeza de que não há obstáculo que possa impedir o cumprimento de uma só promessa que Deus tenha para o seu povo. O povo de Israel partiu com base na palavra do alto que viera através de Josué. Creu de todo o coração que o que estava sendo falado era a promessa de Deus. Nós também devemos viver baseados na promessa de Deus. Na promessa, por exemplo, de que se confessarmos os nossos pecados, receberemos perdão. Na promessa de que se buscarmos Deus, Ele se revelará a nós. Na promessa de que aquilo que semearmos, haveremos de colher. Em segundo lugar, temos que nos ajustar espiritualmente. Prepare-se para cruzar o Jordão, crendo nas promessas e ajustando-se espiritualmente também. Veja a instrução de Deus no verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por que Josué fez essa exortação? Deus não pode abençoar seu povo quando este não está corretamente relacionado com ele. Deus não abençoa quem, apesar de ser destemido, não procura agradá-lo. Também devemos ouvir a voz de Deus. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. No versículo 9, Josué chama o povo para ouvir a voz de Deus, o que claramente indica que precisamos da sua orientação, bem como da sua palavra, que revela o seu caráter e garante o cumprimento das suas promessas. É a palavra de Deus que nos encoraja, que nos dá esperança, que restaura os nossos sonhos, que nos tira do ceticismo. E, em terceiro lugar, finalmente, cruze o Jordão. Se ouvirmos a voz de Deus, se Ele nos orientou a cruzar o Jordão, a nós nos cabe apenas caminhar na sua direção e na certeza inabalável de que o Senhor proverá o modo de chegarmos a salvo do outro lado. O que fazer então quando as águas do rio já molham nossos pés? Como transpor o rio? Saiba que é necessário dar o primeiro passo. Comece dando o primeiro passo. A história toda da travessia começou quando alguém do povo colocou o pé no rio. Qual é então o passo inicial que você está precisando dar? Então, dê. O primeiro passo é o mais difícil de todos. Porém, após a sua execução, o próximo já virá, com o sabor de que algo mais ficou para trás, que você já está se movendo, que a coisa não é tão desesperadora ou difícil assim. E o que ocorre depois? O próprio Deus se manifesta com poder. Depois, fixe os olhos em Deus. A orientação de Deus ao povo de Israel foi clara: não tirem os olhos da arca da aliança. E você sabe por quê? Porque não cabia ao povo olhar para o Jordão, e sim olhar para o Senhor com os seus recursos inexauríveis, representado ali pela arca. Um exemplo desse exercício espiritual encontramos na vida de Pedro, que só começou a afundar nas águas do mar da Galileia quando desviou os olhos do Senhor Jesus e os fixou na força do vento e das ondas. Jamais tire os olhos da arca da aliança. Olhe fixamente para o Senhor. É importante destacar o que houve em especial com Josué e com os sacerdotes em meio àquele milagre que afetou tanta gente. A Josué, Deus revelou que chegara o momento de engrandecê-lo. Então, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel,
para que saibam que, como fui com Josué, assim serei contigo. Sim, eis a hora de, depois de anos de espera, Deus usar-nos de modo especial. E aqui só conta a providência. Não há nada que o homem possa fazer. É Deus quem soberanamente decide engrandecer um servo seu. Foi o que Deus fez com Josué. A partir daquele dia, milhares de pessoas honrariam Josué. Não por ele ser alguém especial, mas por Deus estar com ele. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o rio. Que exemplo de fé! E que imagem bela que nos faz pensar em Deus, poder nos usar dessa forma também, deter algo que pode destruir a vida de milhares. Quem sabe, você será o homem ou a mulher que destruirá o que tenta impedir que vidas sejam salvas e que alcancem o propósito de Deus. Deus está chamando a cada um de nós para a verdadeira vida. Não construa uma torre de observação do lado de cada Jordão, mas o atravesse. Agora, dê o primeiro passo. E lembre-se, Provérbios 13:12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém? E que você também possa tomar essa atitude e ver o cumprimento da promessa na sua vida também, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que muitos obstáculos, eles se apresentam diante de nós, mas nós temos a esperança, temos a fé de que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeu. Tu és fiel porque a Tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. E nós te pedimos que o Senhor venha concluir a boa obra em nossas vidas e que as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, elas venham se cumprir. Que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, para os problemas, para os obstáculos, para aquelas pessoas que querem nos impedir de obter as bênçãos que o Senhor já preparou para nós nas regiões celestiais. E nesse dia de hoje nós te louvamos e damos glória. E estamos determinados, estamos focados em seguir em frente, avançando, passando e atravessando o Rio Jordão e depois recebendo e desfrutando de todas as suas promessas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus.